colocar para gravar. Aí. Então, pessoal, nós vimos na aula passada, né? Fatoração de polinômios. Fatoração é um assunto que vocês já viram, né? Eu relembrei aqui os casos principais, né? Eu tenho 4 casos principais. Talvez o que vocês não soubessem, talvez seja o trinômio quadrado perfeito, né? Fator comum, agrupamento, diferença de quadrados. Eu acho que vocês já sabiam, né? Ou relembraram, né? E trinômio quadrado perfeito são os 4 casos que mais aparecem aí em exercícios. Hoje a gente vai ver mais 2 casos, tá? 3 casos, na verdade, tá? Que é quando a gente tem o cubo. Então, cubo de uma soma ou a diferença de cubos, tá? Então, aqui, ó, para quem faltou na última aula, você tem 4 casos principais aí: fator comum, agrupamento, diferença de quadrados. Este caso aqui, pessoal, é um dos casos que mais aparece em exercício, diferença de quadrados, tá? Trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui foi o que a gente viu, né? Até fiz um resuminho aqui para vocês, ó, tá? Desses casos aqui. Então, aqui, ó, se quiser tirar um print aí, ó, tá aí o resuminho dos casos que a gente viu. Você tem aí o fator comum, né? Você pega ali o elemento que está em comum nas parcelas, né? Posso ter mais parcelas. Você pega o elemento que está em comum, coloca do lado de fora, né? Se você fizer distributiva, você volta aqui, né? O agrupamento, né? Eu tenho aqui 4 parcelas, não tem um fator comum em todas elas, mas eu percebo que existe fator comum em 2 delas aqui e existe um outro fator comum em 2 delas aqui. E aí, eu uso o recurso de juntar as duas, né? Por exemplo, aqui, ó, o AX eu posso agrupar com o AY. E o BY eu posso agrupar com o BX. Quando eu faço esse agrupamento, tá? Eu faço a fatoração desse com esse, tá vendo? Ó, esse cara com esse cara aqui, ó, o A, ele é o fator comum, né? Ele vai para fora. E quando eu agrupar esse com esse, ó, o B é o fator comum. Só que aí aparece um outro fator comum, que é o x mais y. Então, eu coloco também o x mais y em evidência. E aí eu vou ter o produto dessa soma aqui, A mais B vezes x mais y. Certo? Esse aqui é o caso conhecido como agrupamento. E tem o caso de diferença de quadrados, né, que é o resultado, é o inverso do produto notável. O produto notável é isso daqui, né? Se eu multiplicar isso aqui, eu vou obter isso. O inverso é o que a gente chama de fatoração, transformar em fatores. Então, aqui eu tenho uma diferença entre 2 quadrados, eu posso escrever isso aqui como sendo o produto de uma soma por uma diferença. E aí a gente também tem o trinômio quadrado perfeito, que ele também é o inverso do produto notável. O produto notável é isso, A mais B ao quadrado. Aí, quando eu desenvolvo isso aqui, eu chego nessa formulinha, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso daqui para cá é o produto notável. Agora, daqui para cá é o que a gente chama de fatoração, transformar em fatores. Como é que eu identifico um trinômio quadrado perfeito? Primeiro, você tem que ver se você tem 2 quadrados. Né? Eu tenho aqui, ó, um quadrado aqui, né? Tira a raiz deles. Então, no caso aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é o A, né? Então, o A seria o meu primeiro termo. Aqui, quem está sendo elevado ao quadrado é o B. O B seria o meu segundo termo. Agora, o teste para saber se é trinômio será que o do meio é 2 vezes um pelo outro? E realmente é, né? O do meio aqui, ó, é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, a forma fatorada vai ficar assim, né? A mais B ao quadrado. Fechou? E aí, eu falei de um caso também, né, que você pode ter um trinômio, mas que não seja um quadrado perfeito. Um trinômio aí qualquer do segundo grau. E aí, por exemplo, né, você tem aqui ax² mais bx mais c.
Como é que eu fatoro isso? Essa soma aqui. Isso aqui é um trinômio do segundo grau, né? Lembra lá, como se fosse uma equação do segundo grau. Como é que você fatora isso? A fatoração disso, ó, vai ficar esse coeficiente aqui, né? A vezes x menos x1 e x menos x2. Quem é o x1 e quem é o x2? São as raízes dessa equação. Tá? São as raízes dessa equação. Então, você tem que fazer Bhaskara, né, para calcular as raízes, ou soma em produto, né? Bhaskara ou soma em produto, para calcular as raízes. Tá? E aí você fatora usando esta formulinha aqui, tá? A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Beleza? Muito bem, isso aqui foi da aula passada. Vamos ver agora, vamos relembrar alguns outros casos aqui. Vamos ver um caso novo, tá? De fatoração. A gente já fez exercícios, né, daquele módulo. Então, esse aqui seria o próximo módulo, tá? Acho que faltou ficar fazendo um exercício, se eu não me engano, tá? Depois a gente volta no exercício que faltou. Mas vamos lá. Fatoração de polinômios, parte 2. Vocês lembram desse caso aqui, ó? Quando é ao quadrado, né? Que todo mundo lembra da formulinha do quadrado, né? Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado segundo. E quando é o cubo, vocês lembram? Vocês lembram quando que é o cubo de uma soma? Se vocês não lembrassem, pessoal, um recurso que você pode fazer é fazer a distributiva, né? Você faz aqui a distributiva. A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Tá? Só que isso demora um tempo, né? Então, se você lembrar, maravilha. Tá? Mas eu tenho aqui um recurso para você lembrar. Nem uma musiquinha, tá? Olha só. A mais B ao cubo. Só você lembrar o seguinte, ó. A ao cubo, B ao cubo, 3AB, 3AB. 2 no A, 2 no B. E aí, ó, soma. Certo? Tá aí, ó. Então, A mais B ao cubo, se você fizer aqui o produto notável, fazer a distributiva, você vai chegar nessa expressão aqui, tá? Então, A ao cubo, primeiro ao cubo, né? A ao cubo, B ao cubo, 3AB, 3AB. 2 no A, 2 no B. Certo? E se fosse uma subtração? Mesma coisa, só que aí você ia intercalar o sinal. Tá? Então, ó, A ao cubo, B ao cubo, 3AB, 3AB. 2 no A, 2 no B. Só que aí você intercala o sinal, ó. Mais, menos, mais e menos. Certo? Um outro recurso, tá, para você calcular também, vocês lembram do triângulo de Pascal? Lembram lá do triângulo de Pascal? Sim, sim. Ó, isso aqui é uma outra forma, tá? Se eu pegar o triângulo de Pascal, como é que você constrói o triângulo de Pascal? Ó, você começa com né, o triângulo numérico, né? Porque você tem o triângulo com os números binomiais e você tem o triângulo numérico, né? Se você calcular os binomiais, você vai chegar nos valores numéricos. Numericamente, o triângulo de Pascal ele é construído da seguinte forma, ó. Você começa com 1, sempre começa e termina com 1, 1 e 1, 1. Agora você vai somando e colocando embaixo, ó. 1 mais 1, 2. E termina com 1. Começa com 1. 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. E termina com 1. Aqui, a próxima linha seria quem? Ó? 1, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E termina com 1. E assim por diante, pessoal. Qual é a relação que existe entre os elementos do triângulo de Pascal e o produto notável? Seguinte, ó. Esse aqui, ó, linha 0. Linha 0. Todo número elevado a 0 vai dar 1.
Aqui, ó, linha 1. Tá? É quando você tem assim, por exemplo, A mais B elevado a zero. Quanto que dá A mais B elevado a zero? 1. Né? Qualquer coisa elevada a zero vai dar 1, né? Agora, na linha 1, você tem o quê? A mais B elevado a 1. O que é A mais B elevado a 1? 1A mais 1B. Então, ó, esses caras aqui vão ser os coeficientes, tá? Aqui, linha 2. Na linha 2, o que você tem? Você tem o A mais B elevado ao quadrado. Tá? E aí, ó, que é aquilo que vocês sabem. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quem são os coeficientes? Ó, 1, 2 e 1. Tá vendo? Ó, 1, 2 e 1. Lembrando que você começa com o expoente e vai diminuindo. E no segundo termo, você começa com 0 e vai aumentando, tá? Então, na linha 3, ó, na linha 3, como é que você construiria? Seria o A mais B elevado ao cubo. Ó, A mais B elevado ao cubo. Então, supor que na hora você não lembra lá, né? Você constrói o triângulo de Pascal, você sabe que esses aqui são os coeficientes. Aí você coloca assim, ó, AB, 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 ó. O A começa com 3, ó. 3, 2, 1, 0. O B, 0, 1, 2 e 3. E os coeficientes, quem são? 1, 3, 3 e 1. 1, 3, 3 e 1. Tá vendo, ó? Aí você está somando, né? Ok? E aí, como é que vai ficar isso, ó? B elevado a 0, nem precisa pôr, né? 1 também não precisa pôr. Então, ficaria A ao cubo. Certo? Mais 3A quadrado B, né? B elevado a 1 é B, né? Mais 3AB quadrado. Mais esse 1 não precisa pôr. A elevado a 0 não precisa pôr, porque vai dar 1. Vai sobrar o quê? B ao cubo. Tá? Então, ó. Fica assim, tá? A mais B ao cubo mais 3A quadrado B mais 3AB quadrado mais B ao cubo. Certo? Ok? Mas não é tão difícil memorizar isso daqui, né? Beleza? Bom, então, daqui para cá, pessoal, é o produto notável, né? Daqui para cá é o produto notável. E se eu quiser fazer o inverso? Aí vai ser a fatoração, transformar em fatores, né? Você sai da soma ou da subtração e volta para os fatores. Daí o nome fatoração. Tá? Beleza? Então, como é que você fatora? Primeiramente, né? Eu iria, por exemplo, eu tenho uma expressão assim, né? Eu olho para isso, eu percebo que eu tenho 2 cubos. Né? Eu tenho 4 parcelas, né? Eu tenho 2 cubos. E os termos centrais, eles são múltiplos de 3. Então, eu desconfiaria que seria um caso de cubo da soma. Né? E realmente é. Ó, tá vendo? Aqui, quem está sendo elevado ao cubo é o A. Aqui, quem está sendo elevado ao cubo é o B. Aí, ó, eu olho para os termos centrais, são múltiplos de 3, eu desconfio que seria uma soma de cubo, né? Aí você faz o testezinho. A mais B elevado ao cubo, né? No caso aqui vai ser exatamente essa expressão aqui. Tá? Então, ó, daqui para cá eu voltei para os fatores. Então, eu fiz a fatoração. Se os sinais estiverem intercalados, ó, mais, menos, então eu vou ter o cubo
vou ter o cubo de uma diferença, tá? A menos B, A, o cubo, tá bom? Certo? Então, daqui para cá, a fatoração. Beleza? Bom, tem mais dois casos aqui. Assim como a gente tem a diferença de quadrados, a gente tem uma diferença de cubos também. Tá? Tem uma formulinha para a diferença de cubos. E também tem uma formulinha para a soma de cubos. Não tem uma formulinha para a soma de quadrados, né? Não tem como você fatorar, porque tem expressões que você não consegue fatorar. Né? Esses daqui que eu estou mostrando para vocês são os casos que a gente consegue. Né? Mas, por exemplo, se eu tivesse uma soma de quadrados, não dá para fatorar. Tá? Uma diferença de quadrados dá para fatorar. Assim como dá para fatorar uma diferença de cubos. E também dá para fatorar uma soma de cubos. Como é que fica essa expressão aqui, fatorada? Olha só. Eu tenho aqui uma soma de 2 cubos, né? A forma fatorada vai ficar da seguinte forma, ó, preste atenção. Isso aqui vai ser o produto de 2 polinômios. Tá? Vou colocar aqui, tá? Vai ser o produto de 2 polinômios. Por que eu coloquei esse aqui mais compridinho? Porque esse daqui vai ser um polinômio do primeiro grau e esse aqui vai ser um polinômio do segundo grau. Tá? Como é que vai ficar aqui, ó? A, o sinal que está aqui, você vai repetir. A mais B. Certo? Agora, aqui vai ser o quê? O quadrado do primeiro mais o produto dos dois, A vezes B. Perdão, menos aqui, tá? O segundo sinal é menos. Para poder anular. Mais o quadrado do segundo. Tá? Então, ó, o sinal que vem aqui é o mesmo daqui, tá? Você só vai trocar esse sinalzinho aqui. Beleza? É muito fácil provar isso. É só você fazer a distributiva que você vai ver que você vai chegar nessa expressão aqui, tá? Então, a soma de 2 cubos, ela pode ser fatorada em um polinômio aqui do primeiro grau, né, que os expoentes está elevado a 1 aqui, e um do segundo grau, tá? Essa formulinha aqui é bem parecida com aquela, né? O quadrado primeiro, só que aqui não tem o 2, tá vendo? Ó? É só você multiplicar um pelo outro. E lembrar que o primeiro sinal, o segundo sinal aqui, ó, esse é positivo, esse é negativo, tá? O segundo sinal aqui, ele é negativo, beleza? Então, vamos dar um exemplo. Olha só, aqui eu tenho uma soma de cubos. Por que eu tenho uma soma de cubos aqui? Ó? Porque o 8 eu posso escrever ele como sendo 2 elevado ao cubo. Né? Quem está sendo elevado ao cubo aqui é o x. Quem está sendo elevado ao cubo aqui é o 2. Então, isso daqui é a mesma coisa que x ao cubo mais 2 ao cubo. Ok? Então, eu tenho aqui uma soma de 2 cubos. Como é que eu fatoro isso? Ó? O primeiro mais o segundo. Então, ó, x mais 2 vezes o quadrado do primeiro menos, tá? Menos 2 vezes um pelo outro. Então, vai dar 2x mais o quadrado do segundo. Certo? Vai ficar assim. Aí você pode colocar até o 4 aqui, né? Então, vai ficar x mais 2 vezes x quadrado menos o 2x mais o 4. Okay? Se você fazer a distributiva, você vai voltar nisso daqui. Tá? Porque você vai cancelar coisas aí e que você vai ter isso daqui como resultado. Beleza? Bom? E na diferença de cubos? É parecido, tá? Parecido. Você vai repetir o sinal. Então, isso aqui também vai ser um polinômio do primeiro vezes
um polinômio do segundo. Então, ó, você vai repetir o sinal A menos B, e aqui fica tudo positivo. A quadrado, o quadrado primeiro, mais uma vez o outro, tá? Uma vez o outro, então vai ficar AB mais o quadrado do segundo. Certo? Tá aqui a formulinha. Se eu fizer a distributiva, eu vou cair nessa diferença aqui. Beleza? Exemplo. 27x ao cubo menos 1. Né? As pessoas, os alunos às vezes esquecem, pessoal, que o 1 ele pode ser potência de qualquer expoente, né? Pode estar 1 ao quadrado, pode ter 1 ao cubo. Então, aqui eu tenho uma diferença de cubos. Observa o seguinte, ó, o 27, ele pode ser escrito como 3 ao cubo. Né? Então, aqui, quem que seria o primeiro termo? Ó, vou reescrever isso aqui, tá? Então, ó, 3 ao cubo, certo? E o x está ao cubo também. Menos o 1, que também pode ser escrito como 1 ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa, ó. Lembra lá de propriedades de potenciação, ó. Como aqui eu estou multiplicando, eu tenho o mesmo expoente, né? Eu posso colocar dentro de um parênteses só. E elevado a um único expoente. Então, vai ficar 3x elevado a 3 menos 1 elevado a 3. Ou seja, eu tenho uma diferença entre dois cubos. Como é que fatora isso? Então, você pega o primeiro termo e o segundo termo, que no caso seria o 3x e o 1, né? Repete o sinal, ó. 3x menos, beleza? Vezes. Aí vai ficar o quadrado do primeiro. Quem que é o quadrado do 3x, gente? O quadrado do 3 é o 9. O quadrado do x é o x quadrado. Então, 9x quadrado, certo? Mais o produto entre os dois, 3x vezes 1, que vai dar o 3x, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado, 1. Tá? Então, essa diferença aqui, na forma fatorada, vai ficar assim. Tá bom? Beleza? São esses os casos. Os casos novos, né? Basicamente, uma soma de cubos e uma diferença de cubos. Ok? E quando eu tiver dois cubos e os termos centrais, né, forem múltiplos de 3, eu faço o testezinho para saber se é uma soma de cubos. Beleza? Pessoal, tudo ok? Tudo certo. Então tá, vamos fazer exercício. Vamos ver se decorar isso aí tudo, né? Oi? Vamos ver se Então. decorar tudo. Mas aí, qual que é o esquema aqui, né, Matheus? É fazer exercício, porque você fazendo vários exercícios, você acaba meio que internalizando isso aqui, viu? Aí acaba ficando mais fácil para você decorar. Tá? Mas a questão é fazer bastante exercício. Tá? Que aí você acaba meio memorizando. Igual a fórmula de Bhaskara, né? Você vê a fórmula de Bhaskara na primeira vez, você assusta, né? Lá no nono ano. Nossa, que fórmula estranha, né? Aí de tanto que você usa, acaba ficando mais natural, né? Matemática é a mesma coisa, tá? De tanto que você usa, você acaba decorando um monte de regrinha, né? Então, aqui, vamos fazer exercício. Lá da página 36, módulo 107. Só pegar a minha apostila aqui. Que apostila? É a apostila 8. Foi bem de viagem, Brenda? Foi gostoso? Passeio?
Brenda? Olha, me deixou no vácuo, hein? Espera aí, deixa eu pegar a minha